Tá legal. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Não é exatamente verdade que eu sou chefe da Elisa, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque vai ser meio constrangedor. Nós vamos... a abordagem preferencial que nós vamos fazer é com relação às situações de resistência que podem impactar a rotina dos departamentos de emergência, das unidades de emergência, dos prontos-socorros, né? Então, a resistência antimicrobiana é algo difícil da gente precisar exatamente o impacto, né? Mas a gente tem estimativas de um grande número de mortes no mundo. A gente tem dados mais concretos de lugares com estruturas de vigilância mais estruturadas, né? Então a gente tem dados americanos, né? Tanto de óbito quanto se você puder soltar o timer só para eu me orientar aqui em relação ao tempo, também com relação aos gastos anuais. Então, esse é um trabalho do Lancet, um trabalho de Big Data, né, com análise de várias fontes diferentes de dados, né, com modelagem matemática para estimar a prevalência de alguns mecanismos de resistência presentes e para estimar, na verdade, o impacto da resistência antimicrobiana no ano de 2019 ao redor do mundo, né. Então aqui, só eu trouxe aqui um printzinho dos dados brasileiros, só para ver que a gente tem níveis intermediários, né, oscilando entre 10% até 40%, de vários mecanismos de resistência no nosso país, né. Alguns outros dados, por exemplo, se a gente for consultar os dados com relação a cineto resistente a carbapenêmico, os nossos dados chegam perto de 80%, né? Mas aí normalmente é um patógeno que acaba tendo um impacto um pouco menor nas unidades de emergência. Então isso aqui é só para mostrar que existe já no Brasil uma consolidada a presença de vários mecanismos de resistência, talvez com um pouco de destaque maior para gram-negativos, mas também nos estáfilos. Essa é a lista de prioridades, né, estabelecida pelo CDC como prioridades para enfrentamento para multiresistência, né? Então a gente vê que a gente tem doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem enfrentamento de alguns enteropatógenos, mas a gente vai focar fundamentalmente em situações que causam um impacto maior na rotina dos serviços de emergência. Então nós vamos focar primeiro em pneumo, um pouquinho de estáfilo e depois, para terminar, a gente fala um pouquinho de enterobactérias, né? Então, em relação ao pneumococo, a gente sempre frisa, né, que é o principal agente causador de várias infecções comunitárias que se apresentam no pronto-socorro. Tem uma particularidade na interpretação dos breakpoints, isso já faz algum tempo. A gente trabalha com valores de concentração inibitória mínima diferentes para infecção do sistema nervoso central e para infecção fora do sistema nervoso central, e isso acaba tendo um impacto também na interpretação dos dados de resistência antimicrobiana, a depender do local da infecção que você está analisando, né? Então essa particularidade de interpretação dos breakpoints vale tanto para as penicilinas quanto para as cefalosporinas de terceira geração, e eu achei interessante frisar isso porque isso impacta a interpretação dos dados epidemiológicos que a gente traz. Em relação ao pneumo, né, já é bem conhecido que as estratégias de vacinação adotadas na comunidade, elas impactam a resistência. Por quê? Porque quando você tem uso maciço de vacinas conjugadas, né, no caso aqui, na nossa realidade, a pneumo 10, você acaba diminuindo a circulação de alguns sorotipos que são mais particularmente relacionados à resistência bacteriana. Eu trouxe aí para frisar os sorotipos que estão contemplados na vacina e que têm um papel mais significativo no desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Então, na medida em que a vacinação acaba diminuindo a prevalência desses sorotipos e impactando favoravelmente no desenvolvimento da resistência. O que acaba acontecendo, na verdade, é um reposicionamento dos sorotipos, né? Então, na medida em que você diminui a prevalência desses sorotipos, você vai expondo a antibióticos outros sorotipos que não estão contemplados na vacina, e você depois vê um incremento da resistência antimicrobiana, né?
Então, esse é um trabalho que eu trouxe para exemplificar isso, é um trabalho brasileiro, né, aqui feita capitaneado pela doutora Brandileone, do Adolfo Lutz, em que ela mostra exatamente essa questão em relação à resistência do pneumo, estratificando as concentrações inibitórias mínimas para infecções meníngeas e não meníngeas, né? Tanto para a penicilina quanto para a cefalosporina de terceira geração. Então está marcado aqui em 2010 a introdução da pneumo 10 no Programa Nacional de Imunização. A gente vê que num primeiro momento aumenta a porcentagem de cepas sensíveis, tanto a penicilina quanto a cefalosporina de terceira geração, e na medida em que o tempo vai passando, a gente vai percebendo novamente uma tendência de incremento da resistência para as duas drogas, isso muito provavelmente relacionado à circulação de novos sorotipos não contemplados na vacina, né? Esse é um estudo com um número muito grande de cepas avaliadas, né? E em relação ao pneumococo, também é importante a gente estratificar que a resistência ela não é uniforme nas diferentes faixas etárias, né? Então, como eu disse, esse trabalho envolveu mais de 11 mil isolados de pneumococo ao longo desses anos todos, né? E você vê, eu coloquei aqui a distribuição percentual da resistência, mas, obviamente isso é dinâmico, vai variando em função do tempo de levantamento, mas a porcentagem de resistência antimicrobiana é sempre mais elevada na faixa etária pediátrica, é um reservatório de resistência importante para o pneumo. Esses dados são dados da Secretaria de Estado, né, de Saúde, estratificando a suscetibilidade à penicilina na vigilância nacional do pneumo, né? Então o Instituto Adolfo Lutz recebe as amostras do país todo, e aí a gente vê uma faixa de sensibilidade que é menor na faixa etária pediátrica, né, quando a gente compara com a faixa etária adulto, né? Isso vale tanto para a penicilina quanto para as cefalosporinas. Existe uma tendência de aumento da suscetibilidade na medida em que a gente avança na faixa etária. Isso vale tanto para a penicilina quanto para a cefalosporina de terceira geração, embora a gente tenha um dado muito mais favorável de suscetibilidade do pneumococo à cefalosporina de terceira geração, né? Então, aqui só para frisar, para a cefalosporina de terceira geração, o desenvolvimento de resistência ainda é muito menos preocupante do que para a penicilina, então a gente acaba vendo uma uniformidade maior, mas para cepas meníngeas é bem significativa a diferença na medida em que a gente avança na faixa etária, tá? E aqui, simplesmente para mostrar o dado do meningo, que também está contemplado, não vou me estender muito com relação a meningo, mas é um dado que também está contemplado nesse relatório da Secretaria de Estado de Saúde, que, como eu disse, compila os dados nacionais, né? Só chamando a atenção que esse relatório utilizou o padrão de breakpoint do CLSI, né? E a gente no Brasil utiliza já há algum tempo os dados do BRCast, né? Que é um convênio com o EUCast. Então, se a gente for transpor aqui os dados, é importante a gente dizer que tudo aquilo que está nesse relatório colocado como suscetibilidade intermediária, pelo breakpoint brasileiro em vigor, né, o BRCast, eles seriam classificados como sensíveis. E aqui só o dado de ausência de resistência à rifampicina, corroborando a rifampicina como droga preferencial para erradicação do estado de portador do meningo. Em relação, falando um pouquinho de Staphylo aureus resistente à meticilina de origem comunitária, né? A primeira descrição é lá da década de 60. Classicamente, os CA-marsas foram descritos associados a cassetes cromossômicos de menor tamanho, né, os cassetes 4 e 5, e também associados à presença de alguns fatores de virulência, como a toxina de Panton Valentine e outros genes de virulência. Isso foi a descrição clássica do CA-marsa e que você já tem dados mais consistentes ao redor do mundo. Atualmente, né, o que a gente tem visto, com a descrição desse fenômeno, desse fenótipo de resistência, a gente conseguiu, inicialmente se descreveu a predominância regional de alguns clones, né, alguns clones
claramente mais adaptados, e o que a gente tem visto é a substituição temporal desses clones por outras linhagens, né? Então, a compreensão global da prevalência do CA-MARSA envolve uma estratégia de vigilância laboratorial que é mais complexa, inclusive com um sequenciamento genético para a gente detectar a presença de alguns alelos específicos. Então, a simples tipagem do cassete cromossômico não é mais suficiente para a gente determinar o estáfilo como de origem comunitária ou hospitalar, né? E essa complexidade, essa necessidade de sequenciamento faz com que a nossa compreensão global a respeito desse evento seja um pouco comprometida, né? É um fenótipo que tem tem nichos populacionais muito característicos, né? E que claramente o impacto na comunidade depende do portador assintomático, e é essa massa de portador assintomático que é muito difícil da gente avaliar, né? Os dados que a gente tem, nós temos alguns dados nacionais, né? Esse é um estudo de base populacional de Botucatu, mostrando uma prevalência pequena. Os dados de São Paulo são um pouquinho maiores, mas esse estudo de São Paulo envolveu uma população que frequenta serviços de saúde, então tem uma porcentagem um pouquinho menor, mas de uma forma geral não parece ser algo muito prevalente no Brasil, embora exista alguma limitação na nossa compreensão dessa situação, né? Então, aqui é um compilado da prevalência de colonização por MARSA em pacientes não hospitalizados, né? E a gente vê, tem exceção aqui de um estudo que envolveu uma comunidade hospitalar, mas gira sempre aí entre menos de 1% até no máximo 10%, tendo só a ressalva da nossa compreensão parcial sobre esse fenômeno. Abordando um pouquinho resistência em enterobactérias, né? Aqui é importante a gente fazer uma distinção, porque quando a gente estuda mecanismos de resistência que são classicamente encontrados em ambientes de assistência à saúde, quando a gente vai tentar compreender isso na comunidade, a gente sempre fica com essa... É importante a gente frisar essa interposição, essa dificuldade de caracterização, né? A gente tem algumas infecções que são sabidamente, claramente de origem nosocomial, mas as infecções comunitárias, né, elas podem ser divididas em infecções de início na comunidade, mas que acometeram pacientes com passagem pelos serviços de saúde. Portanto, ela é uma infecção de início na comunidade, mas que traz consigo aspectos relacionados à assistência à saúde, e você tem infecções propriamente adquiridas na comunidade sem esse antecedente. Então, a compreensão exata da resistência em enterobactérias na comunidade, especialmente tanto de resistência à quinolona, como resistência a cefalosporinas de terceira geração, em carbapenêmico, fica um pouco comprometida por conta dessa compreensão. Não dá para a gente saber exatamente o que está estabelecido na comunidade e o que na verdade, se expressa na comunidade como um retrato da assistência hospitalar prévia, da exposição prévia a ambientes de assistência à saúde, né? Aqui é uma revisão de literatura que estima a prevalência global de SBL. E aí alguns dados são realmente impressionantes, né? Então, são 62 estudos, 20 deles prospectivos, uma prevalência global na comunidade de cepas de Escherichia coli produtoras de cefalosporinases em torno de 16,5%, né? E em alguns países do Sudeste Asiático, uma prevalência muito alta, né? Com uma clara tendência de aumento ao longo do tempo. Então, esse parece ser um fenômeno que está ganhando força, né? As cefalosporinases, né, as cepas produtoras de SBL, elas tiveram um primeiro boom na década de 90, relacionado às enzimas TEM e SHV, mais notadamente em ambientes de assistência à saúde, né? O que a gente está vendo agora seria uma segunda onda, na verdade, de disseminação das beta-lactamases de espectro estendido, capitaneada pela Escherichia coli, com enzimas do tipo CTXM, né? E aí com alguns fatores de risco mais descritos para a aquisição desse fenótipo, né? E esse fenômeno que tem sido descrito com muita força na Escherichia coli tem relação, talvez, com a documentação de clones, né, essa presença desse alelo ST131, que realmente parece dar uma vantagem para esse clone, e é um clone classicamente relacionado tanto à produção de CTXM quanto à resistência à fluoroquinolona,
começou a ser descrito na segunda década, no final da primeira década desse século, é um fenômeno que parece estar adquirindo mais consistência na comunidade, né? Aqui é um estudo observacional em inglês, só para chamar a atenção. Também é uma prevalência não desprezível de ESBL, né? Mas o que eu quis chamar a atenção aqui é com relação à prevalência, a identificação de habitação em áreas muito populosas como um fator de risco para a aquisição de genes de resistência, né? Então, mais uma vez, a gente vê que o agrupamento populacional, condições subótimas de moradia, mesmo em países desenvolvidos, acaba impactando e favorecendo a disseminação de mecanismos de resistência. A resistência a carbapenêmicos é um fenômeno que ainda não tem tanto impacto na resistência comunitária, né? Mas a gente vê já que é uma realidade que não está muito distante, né? A gente já tem relatos estimando em alguns relatos nos Estados Unidos, em torno de 10%, na Argentina, bem próximo daqui, em torno de 5%, né? E realmente ali no Sudeste Asiático, alguns lugares com uma detecção comunitária de cepas produtoras de carbapenemase numa prevalência já mais assustadora, né? Já perto aí dos 30% na Índia, em Taiwan. Aqui é um relato de surto feito no hospital chinês, só para mostrar, para exemplificar o perigo que a gente vive na situação atual, né? Então a gente tem aquela cepa mucoide da Klebsiella pneumoniae, que costuma estar associada a infecções graves, com uma cepa que possui plasmídeos de virulência e acarreta infecções graves, mas sem desenvolvimento de resistência, né? E aqui a aquisição de resistência numa cepa hipervirulenta, né? Resultando num surto com 100% de mortalidade numa UTI chinesa, né? Então você vê que você cria realmente um cenário para troca de elementos genéticos de resistência que é bastante preocupante, né? E aqui também um relato aqui da cidade de São Paulo, da detecção plasmidial de resistência à polimixina na E. coli, tanto em cepas comunitárias como em cepas de origem hospitalar. Então, se a gente fosse tentar resumir, né, para encerrar a apresentação, a gente tem, em relação ao pneumococo, uma resistência na comunidade impactada pelas estratégias vacinais, portanto, existe um certo dinamismo na compreensão desse fenômeno, na medida em que a gente amplia a cobertura vacinal, e a importância da faixa etária pediátrica como um reservatório de fenótipos de resistência. Coloquei entre aspas, porque foi uma expressão minha mesmo. Em relação à resistência à meticilina nos estáfilos, né, presença de nichos populacionais conhecidos, né, a dificuldade de compreensão genética do tamanho desse fenômeno, pela necessidade de uma vigilância com base laboratorial mais complexa e pela dificuldade de identificação do portador assintomático, fazendo com que a nossa compreensão sobre esse evento seja parcial, né? Em relação às enterobactérias, a gente tem, aparentemente, uma tendência crescente de identificação de cepas produtoras de beta-lactamase de espectro estendido na comunidade, com esse risco presente, por exemplo, de você adquirir plasmídeos de resistência em cepas sabidamente muito adaptadas, portanto, com potencial de disseminação comunitária de mecanismos de resistência muito adaptados, né? Então, a gente tem quase que um caminho natural para a endemicidade de cepas produtoras de SBL e, futuramente, de carbapenemases. Isso tudo, né, só para dizer que eu acho que para finalizar, esse é o último slide, é um cenário que tem muitos aspectos em comum com o que a gente viveu com relação ao Covid, né? Com a diferença de que na resistência bacteriana a gente tem um papel muito importante do portador assintomático, a gente tem uma dificuldade de identificar esse portador, né? Mas o substrato para que esses fenômenos de resistência diferentes, identificados em várias partes do mundo, se comuniquem e gerem uma resistência comunitária mais consistente, tá tudo pronto aí para acontecer.
talvez falte a gente a capacidade de entender esses fenômenos e combater com mais eficiência esse desafio aí atual. Obrigado.